Amanhã o Vasco entra em campo às 6 horas da noite para enfrentar o Nova Iguaçu. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para esse confronto. O Diniz iniciou a temporada do Vasco colocando o time titular, os principais jogadores, e nesse jogo o Diniz vai modificar. Ele vai utilizar uma equipe completamente alternativa. Lembrando a vocês que o Verratti não faz mais parte do Vasco, já foi anunciado pelo Cerro Porteño, e o Ryan ainda vive todo esse impasse, se ele vai sair, se ele vai continuar. Pro Vasco é muito melhor que ele continue, mas amanhã nenhum desses dois vai jogar. Eu vou te mostrar agora a provável escalação do Vasco para esse jogo. Então deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater os 300 mil inscritos e vem comigo. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o Nova Iguaçu, segundo o Vene Casagrande. No gol, o Vasco terá o Léo Jardim. Isso é algo assim que eu acredito que o Fernando Diniz não está tão confiante no Fusato, então por isso ele vai repetir o Léo Jardim no gol. A gente sabe como é importante você ter um goleiro que seja minimamente confiável. Se você coloca um goleiro no qual qualquer chute contra o teu gol é gol, ou ele comete falhas bizarras, aí acaba comprometendo todo o andamento do resultado da equipe. Então, para garantir, o Fernando Diniz vai com o Léo Jardim. Na lateral direita, o Paulo Henrique descansa, então quem vai jogar é o Puma Rodrigues, e na zaga teremos estreia de Alan Saldívia. Eu tô com muita expectativa para ver esse jogador atuando com a camisa do Vasco. É um jogador de boa qualidade técnica, mas é um jogador que não vivia o seu melhor momento no Colo-Colo. Em 2024 ele jogou muita bola na equipe chilena. Então eu espero que no Vasco o Saldívia consiga recuperar o seu futebol, assim como vários jogadores que têm chegado ao Vasco. O Fernando Diniz tem passado confiança para esses atletas e eles têm melhorado muito o seu rendimento. Mas como é uma estreia, ele não conhece o grupo, tá sem entrosamento, mas eu acho que o Saldívia vai sim se sair bem, pode fazer um grande jogo. E se ele fizer esse grande jogo, não é ter aquela empolgação toda porque o adversário é fraco, é sempre ter os pés no chão. Mas é um bom zagueiro, gosto do Alan Saldívia e vai fazer sua estreia. Quem vai jogar ao lado dele é o Lucas Freitas, o Robert Renan e o Cuesta vão descansar, então Lucas Freitas e Saldívia farão a dupla de zaga titular do Vasco. Na lateral esquerda, isso aqui pra mim é uma falta de respeito com o torcedor do Vasco, mas eu entendo que não tem outro jogador para fazer essa posição, porque o Lucas Piton foi expulso, tá suspenso. O Leandrinho foi vendido, então só tem o Vitor Luiz. Mas pra mim é uma falta de respeito tremenda com o torcedor do Vasco o Vitor Luiz estar em campo depois das péssimas atuações que ele vem tendo. E assim, o Vitor Luiz é um cara que trabalha, que treina e tudo mais, só que eu não vejo ele com aquele comprometimento todo como um jogador do Vasco precisa ter com o clube. Mas o Vitor Luiz vai jogar amanhã e eu só torço para que ele não comprometa o andamento da equipe. É um lateral muito abaixo o Vitor Luiz a nível campeonato brasileiro. Mas ok, para campeonato carioca torço para que ele não faça nenhuma besteira. Jogando na dupla de volantes do Vasco teremos alterações. Hugo Moura e Tietê vão jogar como titulares nesse jogo. São dois jogadores que tiveram uma queda de produção muito grande. O Tietê até chegou a viver um bom momento com o Fernando Diniz, quando o Vasco fez 6-0 no Santos. Antes da lesão, o Tietê estava muito bem. Depois que ele se lesiona naquele jogo contra o Corinthians, o Tietê caiu muito de produção. É um jogador que a gente sabe que tem talento, que tem qualidade, então a qualquer momento ele pode voltar a jogar bem, só que eu já vejo o Tietê em uma curva de declínio na carreira. Eu não vejo mais ele com aquela setinha pra cima, né, subindo o Tietê, mas a gente torce para ele fazer um bom jogo, assim como o Hugo Moura. Que o Hugo Moura não seja expulso e que não comprometa o andamento da equipe. Se ele não for expulso, já vai estar de ótimo tamanho o Hugo Moura, porque nos últimos jogos ele tem caçado cartões vermelhos. Tomara que não aconteça. E aí do meio pra frente o Vasco também totalmente reserva, mas vai ter estreia. Johan Rojas vai jogar no time do Vasco fazendo sua estreia, assim como Alan Saldívia. Eu acho que ele deve até atuar mais aqui pelo lado direito e o David lá pelo lado esquerdo. Se por um lado o Rojas vai fazer a sua estreia e a torcida do Vasco tá bem ansiosa para ver esse jogador, que é habilidoso, que tem qualidade técnica e que também entra naquela linha que o Diniz pode recuperar esse atleta e se tornar um ativo de alto valor para o Vasco, que é um jogador extremamente talentoso que já também demonstrou muito futebol em 2024. Então ele vai atuar aqui na função do Nuno Moreira, eu acredito, amanhã. Por mais que ele viesse jogando mais pelo lado esquerdo no seu antigo clube, o Necaxa. Então o David vai jogar lá pela esquerda, e aí o David deve fazer a sua partida de despedida do Vasco, porque já está acertado com o Vitória. David vai ser jogador do Vitória e esse deve ser o último jogo dele pelo Vasco. Eu nem escalaria.
Se é o último jogo, se eu não vou contar com o cara pra temporada, pra que eu vou escalar o David? Coloca outro jogador, sei lá, dá oportunidade pra algum garoto da base, dá oportunidade pra Garré, pra Maxime, pro Estrela, pra alguns desses jogadores que querem mostrar alguma coisa, que talvez permaneçam no clube, porque o David já é uma certeza que não vai continuar no Vasco. Ou dá oportunidade pro Zucarello, pra algum moleque da base jogar, porque assim, você coloca um cara que não vai continuar no clube, então pra ele, se ele jogar bem ou se ele jogar mal, tanto faz. Mas eu acho que o David vai dar o seu melhor, já que é o jogo dele de despedida com a camisa do Vasco. E o JP Murilo vai ganhar uma oportunidade como titular, jogando como camisa 10 no lugar do Felipe Coutinho. Então, um Vasco totalmente modificado nesse setor do meio de campo, e também o centroavante será o GB. GB que tem uma oportunidade gigantesca de ser o substituto do Verratti. Por quê? O GB já deu sinais de que ele pode ser esse substituto. No jogo contra o Vitória, quando o Vasco precisou no finalzinho do jogo, ele tava lá na bola aérea para fazer o gol. Se tu puxar 1 ou 2 temporadas atrás, ele também faz um gol de cabeça diante do Bragantino em um jogo que ele é escalado. Então o GP, ele tem estatura, se eu não me engano ele tem 1,90 m de altura, ele tem presença de área, falta no GB ele deslanchar, ter uma boa sequência de jogos. E esse jogo é uma oportunidade grande para ele jogando como titular. Contra um adversário mais fraco, é aquele jogo para você fazer 1, 2 gols e ganhar moral pro restante da temporada. Você ganhar moral, claro, com a torcida, mas também com o técnico, para ele ter mais confiança em te colocar em cenários no qual sejam mais difíceis. Então o GB tem essa oportunidade, o JP tem essa oportunidade, e aí os estreantes serão o Rojas e o Alan Saldívia. De resto, são jogadores que a gente já conhece, o Puma, o Lucas Freitas, o Vitor Luiz, o Hugo Moura, o Tietê, o próprio David. Esses caras a gente já sabe qual é o teto deles pra gente esperar. Eu já tinha até terminado de gravar o vídeo, mas para atualizar vocês sobre o David, caso realmente ele esteja oficialmente, né, como jogador do Vitória, o David já esteja tudo acertado, ele não vai jogar amanhã, ele não vai ser relacionado, ele vai ser cortado dessa relação, e provavelmente o Garré deve iniciar como titular. E aí tem essa modificação, o Rojas vai lá pro lado esquerdo e o Garré vem pro lado direito. Então se o David não for jogar, for cortado da relação, quem entra é o Garré no time titular a princípio. E é isso. Mas é isso, cara. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para tu não perder nada que eu publicar aqui. Lembrando que eu vou fazer o pós-jogo dessa partida, e o meu pós-jogo é completamente diferente desse pós-jogo que vocês veem em outros canais, aquele blá 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 convencional. É um pós-jogo no qual eu posso trazer uma análise mais tática para vocês, mostrando o que realmente tem por trás desse estilo de jogo do Vasco, como é que funciona essa engrenagem do Vasco. Se você quiser ver realmente como funciona essa engrenagem, é só tu acompanhar os nossos pós-jogos que tu vai entender tudo no decorrer dessa temporada. Beleza? Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!